Deus, meus irmãos, minhas irmãs, paz do Senhor Jesus. Minha gratidão a Deus por mais esta noite, onde podemos reunidos glorificar e enaltecer ao precioso nome de Jesus. Mais uma vez eu quero agradecer ao pastor Neemias pela oportunidade de estarmos juntos, assim como também a todo o corpo de obreiros. Muito obrigado pelo carinho, a toda a juventude. Estivemos presentes, estivemos juntos nesta manhã, cultuando a Jesus. Prazer rever pastor João Guimarães. Obrigado, meu amigo. Abra, por favor, a sua Bíblia. Apocalipse, capítulo de número 20. Glória a Deus. Desculpa. Apocalipse, capítulo de número 20. Se podemos ler, digam amém. Versículo 11 a seguir. Vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. Vi também os mortos, os grandes e os pequenos, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Se abriu ainda outro livro, que é o livro da vida. Os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. O mar deu seus mortos. A morte e o inferno entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. A morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Esta é a segunda morte. E se alguém não foi achado inscrito no livro da vida, esse foi lançado para dentro do lago de fogo. Muito obrigado. Assentai-vos, por favor. Queridos irmãos, na porta de entrada e saída do ginásio estão os meus livros: Segredos da Liderança de Josué, Solteirismo e Namoro Cristão, Avivados pelo Espírito Santo, e Salmos, Mensagens para o Mensageiro, em 2 volumes de 75. São esboços de mensagens no livro dos Salmos. E Segredos da Liderança de Paulo. Um livro é 20, 3 é 50 e passa cartão. Procure-nos e nos ajude em nosso ministério. Trago da minha esposa a paz do Senhor. E na próxima, depois que o neném nascer, estaremos juntos aqui. Eu quero falar com vocês sobre o juízo final. Eu preciso muito de sua atenção. O livro do Apocalipse revela o Cristo soberano, Deus sobre todos. É o livro onde a palavra trono aparece mais vezes. Não há livro na Bíblia que repita
a palavra trono como o Apocalipse, porque esse é o livro da revelação da derrota de Satanás e da vitória da igreja no seu Senhor que é vencedor. Apocalipse é o único livro que diz: quem me ler será feliz. E é um dos livros mais desprezados pelos cristãos. E o diabo gosta que a igreja não leia o Apocalipse, porque eu já disse, o Apocalipse revela a derrota de Satanás. Ninguém gostaria de ter o livro de sua derrota divulgado. Então o diabo tem prazer no crente que não medita nesse livro. O capítulo de número 20 mostra que o diabo será preso. Essa é a penúltima menção da derrota de Satanás no Apocalipse. Há uma corrente teológica perigosa de que o diabo está solto. A corrente perigosa diz que o diabo está preso, depois da morte e ressurreição de Jesus. Isso é perigoso porque Apocalipse 2 diz que o trono de Satanás estava em Pérgamo. Isso indica o seu governo ali de alguma forma. Esses que dizem que o diabo está preso parecem se esquecer do que Pedro disse, que ele anda ao derredor como leão, procurando a quem possa tragar. E o capítulo 20 diz que chegará o tempo da sua prisão. Nunca vi uma geração tão afoita para afirmar que o diabo está amarrado. E ele continua solto, aprontando como sempre. Ou a gente é ruim de amarrar, ou ele é bom de desfazer nó. Mas ele está solto. Mas a Bíblia diz que ele será acorrentado. No versículo 2, alguns nomes lhe são dados: o dragão, a antiga serpente, Satanás, diabo. Um anjo o prende. O nome do anjo não é citado. Então, um ser com 4 nomes, preso por um anjo cujo nome não é citado. Porque o anjo sem nome, que não tem o seu nome citado, que prende um ser com 4 nomes citados, está a serviço daquele que tem um nome sobre todo nome. Esse anjo tem a autoridade porque ele serve àquele que é dono do nome sobre todos. Quando o diabo for preso, diz a Bíblia, que por 1000 anos acorrentado ele será. Versículo 4, João diz: vi tronos, e se assentaram neles aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus. A igreja é vista em tronos. Paulo diz que nós julgaremos até os anjos, que ele fala dos anjos caídos, os que no período da grande tribulação morrerão
para terem uma chance de salvação, serão ressuscitados e ainda se juntarão à igreja e aos apóstolos para o julgamento. A Bíblia diz no versículo 5 que os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, o juízo final que lemos acontecerá 1007 anos depois do arrebatamento da igreja. Porque a igreja será arrebatada. Aqui na terra 3 anos e meio falsa paz, 3 anos e meio tribulação. Depois disso a igreja descerá com Cristo, Apocalipse 19. Nessa descida de Cristo com a igreja visível, o anticristo estará cercando Israel para lutar contra eles com várias nações, porque Israel quebrará aliança com o anticristo. Mas a igreja descerá com Cristo em defesa de Israel. As armas das nações apontadas para Cristo e a igreja, mas pelo sopro da sua boca Cristo os vencerá. Porque essa igreja que desce já não é mais aquela que se chama polícia para fechá-la e desligar o som. Essa igreja que desce já não é mais aquela onde jogam fezes no telhado e pedras, onde se afronta pastores, onde queimam os crentes a cada 3, 4 minutos por dia. Morrem crentes, 100.000. Nesse ano, dizem pesquisas, cristãos foram degolados, mortos por amor ao evangelho. E nós desceremos, conforme o capítulo 19, e reinaremos 1000 anos com Cristo. Será um período de paz, não de eternidade, para os que passarem a conhecer o Senhor no milênio, ainda não. Novos céus e nova terra é depois do milênio. A Bíblia diz então que depois dos 1000 anos, o diabo será solto da sua prisão. Perceba que 1000 anos de Cristo reinando, o diabo preso, depois ele será solto, e ele ainda vai seduzir nações para perseguir os santos. Mesmo acorrentado, ele continua com a mesma natureza maligna e sairá para provar o coração dos homens que estão debaixo do governo de Cristo e da igreja. Ele ainda terá os seus, porque mesmo com paz, abundância, início da restauração do Gênesis, ainda haverá homens que não aceitarão o governo de Cristo com a igreja. Será um teste para o coração dos homens e sua última chance de escolha. Nesse período ainda, os que morrem em seus pecados não ressuscitaram. Os que ressuscitaram, conforme diz o versículo 4, são aqueles que morrerão no período da grande tribulação. A igreja que desce no 19 assume tronos e governa. E o versículo 5 diz que os restantes dos mortos ainda não reviveram. João está falando do milênio, e esses mortos
Ou seja, os que morreram em seus pecados permanecem mortos. É o que Daniel diz no capítulo 12, que uns ressuscitarão para a vida eterna e outros para a perdição eterna. São esses dos quais Daniel fala. Então, essas pessoas, após a soltura de Satanás, se unirão a ele, cercarão o arraial dos santos, que é a nova Jerusalém que desce, que se estabelecerá sobre a Jerusalém atual. A igreja com corpo glorificado terá acesso às duas Jerusaléns. O diabo chamará seus homens que querem o seu governo, e como sempre o seu alvo são os santos, cercará o arraial dos santos com o intuito de vingança. E nesse momento, o Deus de Elias se manifestará. E no versículo 9 diz que descerá fogo do céu e os consumirá. E o diabo que os enganou, perceba que ele ainda é enganador desde o Gênesis 3. O diabo que os enganou, no versículo 10, será lançado para dentro do lago de fogo. É agora sua última menção, e é de derrota, onde já se encontram lá o anticristo e o falso profeta de João, porque o anticristo e o falso profeta serão lançados no lago de fogo no capítulo 19. O diabo numa prisão separada, 1000 anos depois, solto, engana quem quer seu governo, os une para lutar contra Cristo e a igreja, desce fogo, consome os seus parceiros, e ele é lançado no lago de fogo, e a Bíblia diz: serão atormentados de dia e de noite pelos séculos dos séculos. Perceba que João conjuga o verbo no passado, futuro, porque João está na dimensão da eternidade. Na eternidade, o ontem, o hoje e amanhã é a mesma coisa. Ele vê os 3 tempos do homem de uma só vez na eternidade. Então, quando ele usa a expressão futura, é para que possamos entender que isso ainda acontecerá. Mas ele também muitas vezes diz que aconteceu, ou como se já tivesse acontecendo. Essa expressão de viveram, reinaram, ressuscitaram, como se já tivesse acontecido, é que ele tem tanta certeza de que vai acontecer, que ele registra como se já tivesse acontecido. Então, nesse momento que o diabo é lançado no lago de fogo, aí ele vê o grande trono branco. Não é para crente, porque são chamados de mortos. Mesmo ressuscitados, continuam sendo chamados de mortos, porque estão separados da vida de Deus, coisa que a igreja não está. O julgamento para a igreja será no tribunal de Cristo, mas não é julgamento para a salvação. Se já chegou no tribunal de Cristo, a igreja já está salva. É julgamento das obras, onde a qualidade das nossas obras serão examinadas. Não é quantidade, é qualidade. Porque para Deus, mais do que pregar todo dia, é cumprir uma única mensagem em um mês. Se você só prega uma vez, ou faz algumas coisas que ninguém vê, mas é com qualidade, mais importante é do que a quantidade. É isso que será examinado no tribunal de Cristo, a qualidade das obras. Para quem foi as obras?
Terceiro lugar, mostrando que não é para os cristãos, Romanos 14:10, Paulo diz que os irmãos comparecerão ao tribunal de Cristo, não ímpio. Ímpio é ímpio, irmão é irmão. Ah, todo mundo é filho de Deus, precisa ler a Bíblia primeiro. Quem vive na prática do pecado, a Bíblia diz que é filho do diabo, não é filho de Deus. Quarto lugar, a Bíblia diz que nós precisamos nos examinar, e que Deus, na ceia nós nos examinamos, é um auto-julgamento, e que Deus não nos julga com o mundo. Se Deus não nos julga com os ímpios, então nós não estaremos sendo julgados no juízo final. Até porque a trombeta toca, a igreja sobe, 7 anos depois ela desce, 1000 anos ela reina. Aí é que vem o grande julgamento do grande trono branco. E os ímpios, desde o Gênesis até agora, que estão descendo à sepultura, e sua alma sendo direcionadas ao Hades, continuarão mortos, e só no juízo final ressuscitarão. Esses ressuscitados estarão diante do próprio Cristo, o juiz. E vejamos agora algumas lições desse texto. Vi um grande trono. Por que que o trono é grande? Porque multidões e multidões, milhares de milhares serão julgados. O trono é branco, porque o juízo é santo. O juiz é santo. As testemunhas são santas. Os livros são registrados com santidade. E aqueles que hoje e ontem ou amanhã rejeitaram e rejeitarão Cristo como Salvador, serão obrigados a aceitarem como juiz. Eu vou lhe perguntar: você quer Jesus? E você vai dizer não. Eu posso lhe perguntar: você quer Jesus? E você diz sim. Mas no juízo final não haverá pergunta como você o quer, porque na realidade é Ele quem não mais te quer. Quem não o aceita como seu único Salvador, o enxergará como seu grande juiz. E se Ele não é o Salvador da sua alma, você está pedindo que Ele seja o juiz da sua alma. O julgamento é grande, o juiz é grande, o trono é grande. É tão grande que diz o texto: a terra e o céu fugiram. O céu dos pássaros, o céu atmosférico, o céu dos planetas, quando o grande trono se estabelecer, o céu recuará. O planeta Terra também, com os outros planetas, recuarão em algum vácuo no espaço. Só o trono, os anjos, a igreja e os ímpios. Eu digo assim, não é vocês ímpios, é na frente do trono. Então
se não há céu nem terra, o texto está dizendo, não terá como se esconder, porque não tem altura, nem ventos, nem atmosfera para sustentar helicópteros, aviões, naves. Não há terra, como quando se abrem os céus e o juízo se estabelece na terra, os grandes clamam, caiam os montes sobre nós e nos escondam da ira do Cordeiro. Não vai ter montanha, não vai ter cavernas, como no período da tribulação, para os homens se esconderem. Por quê? Porque a terra vai fugir. Versículo 12: vi os mortos grandes e pequenos, ressuscitados, mas chamados de mortos. E eu já disse por quê. Grandes e pequenos, famosos, desconhecidos, ricos, pobres, intelectuais, leigos, poderosos e fracos, líderes e liderados, postos em pé, sustentados diante do grande trono branco. E João diz: então se abriram os livros. É plural. Se abriram os livros, e um outro livro foi aberto, que é o livro da vida, para mostrar que o nome deles não está lá. 13: o mar deu os mortos que nele haviam, desde o dilúvio, Titanic, tsunamis, maremotos. O mar vai ter que obedecer à voz do juiz, quando ele determinar que pó a pó se una, o corpo se recomponha e fique em pé diante do trono. O Hades e a morte devolveu os seus mortos. Alguns chamam o Hades aqui de além, o inferno. A morte aqui alguns chamam de túmulo. Mas na realidade o Senhor disse: eu, o Senhor, crio o mal. Que mal? O mal como pessoa. Satanás é criatura. O mal como lugar, inferno, lago de fogo. E o mal como estado, morte. Todos serão devolvidos ao juiz, porque só ele pode decretar o julgamento final. Olha que versículo pesado. E foram julgados um por um. Por um. Ele não faz acepção
para salvar, mas também não fará para julgar um por um. E Ele vai ter paciência, Ele está tendo paciência para esperar você se converter. Ele está tendo paciência para esperar você decidir. Ele está tendo paciência para esperar você voltar para Ele. Ele está tendo paciência. Toda virada de ano você faz promessa e não cumpre, mas no juízo final Ele também vai ter paciência. Por um. Não é por estado. Bahia, seu julgamento é esse. Minas, seu julgamento é esse. São Paulo, seu julgamento é esse. Não, por um. Se é um por um, seus pecados serão expostos. Se tem um livro da vida para confirmar que o nome não está lá, seu nome também será exposto. Se tem um livro das obras, suas obras serão expostas. E se tem um livro da palavra, que eu vou provar que vai estar lá, seus pecados serão expostos. Aí você está se perguntando onde eu quero chegar, onde eu já cheguei. O livro das obras vai se abrir. O livro da vida vai se abrir. O livro da palavra vai se abrir. Por que o livro das obras vai se abrir? Porque as obras determinarão a intensidade dos castigos. Eu posso te assustar agora. Assim como no céu haverá diferenciação de galardão, no inferno haverá diferença de sofrimento. Então o livro das obras será aberto. Mateus capítulo 10, versículos 12 a 15. Jesus diz que nossa geração, dele para cá, sofrerá mais do que Sodoma e Gomorra. E olhe que em Sodoma não tinha Bíblia como a gente tem. Gomorra não tinha tantas igrejas abertas como agora tem. E vocês criticam. Para que tanta igreja? Para que tanta igreja? Para que tanta igreja? É para ver se tu se converte pelo menos em uma delas. Sodoma que não tinha Bíblia, Sodoma que não tinha tantos pregadores, Sodoma que não tinha tantas igrejas, Sodoma que não tinha tantos justos, sofreu o juízo de Deus. Maior juízo virá sobre essa geração. O livro da vida se abrirá. Lucas 10, 20, Jesus disse: alegrai-vos, não porque demônios vos submetem, se submete a vocês, mas alegrai-vos porque o vosso nome está arrolado nos céus. Arrolado é colocado no rol daqueles que moram no céu. Filipenses 4:3, Paulo cita cooperadores. Paulo não cita o nome deles. Aí Paulo diz assim: cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida. Apocalipse 3:6, o Senhor diz que aquele que preserva a santidade, de modo nenhum terá o seu nome apagado, removido do livro da vida. E a Bíblia também se abrirá naquele dia. O livro da palavra será aberto. É por isso que eu não aceito crentes desprezando a palavra.
Num evento como esse, quando o pregador começa a pregar, uma multidão vai para o lado de fora. E vocês estão aqui sentadinhos até agora, parabéns. Pastor Neemias, em muitas igrejas eu peço para pregar primeiro, ou a própria direção diz: eu vou te colocar antes do cantor. Aí alguém diz assim: é honra a palavra, pastor? Não. É porque quando o cantor acabar de cantar, o povo vai embora. Geração de apaixonados, geração de abro mão do meu sonho por amor a ti. Mentira. Porque se não honra a palavra, não tem amor a Deus. Ela não é lida por muitos. Os religiosos abrem no Salmo 91 ou 23 e deixam aberta, empoeirando. O neto olhou para o avô e perguntou: avô, que livro grande é aquele na estante? O avô disse: é o livro de Deus. Aí o neto disse: então por que não devolve para ele? A gente não usa. Diante das escrituras precisamos voltar a tremer. Alguém já teve a audácia de me dizer: pastor, não precisa pregar como eu vejo suas mensagens na internet, não. Manda os irmãos pegar na mão, faz o mover que o fogo pega. Eu disse: varão, de que jeito? A Bíblia diz que é a palavra que despede labaredas de fogo. O que eu vou fazer? Nossa geração, muitos dentre nós são anões no conhecimento da palavra. O tempo especial que muitos de nós damos à palavra é a hora da leitura oficial. Então a igreja está acorrentando a Bíblia, a escola dominical e a leitura oficial. Porque quando acaba o culto, se perguntar que leitura o pastor fez, onde o pregador leu, alguns ainda vão pregar e dizem: feche sua Bíblia, coloca no banco que vamos decolar. Você está de graça. Por que fechar a Bíblia? Eu sou bereano, Paulo está pregando e eu estou com ela aberta conferindo, rapaz. Mateus capítulo 12, versículo 45, Jesus diz, João 12, 45, Jesus disse assim: se vocês não me escutam e não creem em mim, eu não julgo agora, porque eu sei que no dia do juízo a minha palavra vai julgar vocês. Então você que sai na hora da palavra, você que só sente sede na hora da palavra, você que vai ficar atrás dos carros se beijando na hora da palavra, a palavra que você despreza hoje vai te julgar no juízo final. Aí as pessoas voltarão a tremer diante da palavra. Se você não se dobra diante dessa palavra hoje, ela vai te dobrar nesse dia. E aqueles que morreram em seus pecados, eu imagino, eu posso fazer essa inferência, sendo chamados para mais perto do juiz. Filhos que morreram desonrando seus pais na minha presença. Conheces Efésios 6? Sim, Senhor. Vós filhos, sede obedientes vossos pais no Senhor,
honra teu pai e tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vás bem e vivas muito tempo sobre a terra. Você praticou isso? Não, Senhor. Lago de fogo. Adúlteros, Malaquias 2, não lestes? Fostes desleal com a mulher da sua mocidade. Não lestes aquele que olhar e desejar no seu coração a mulher do próximo, já adulterou com ela? Não lestes que só pode largar sua mulher em caso de prostituição? Sim, Senhor. Lago de fogo. Homossexuais, na minha presença agora. Pode não, Senhor. João capítulo 2, Gênesis capítulo 2, eu fiz macho e fêmea. Romanos capítulo 1, essa prática é pecaminosa contra a minha palavra. Sabiam disso? Sabíamos, Senhor. Lago de fogo. Pregadores e cantores que não confessaram os seus pecados aos seus pastores, na minha presença agora. Jeremias 48, ai daquele que faz a minha obra relaxadamente. Quantas horas você orava para cantar? Nenhuma, Senhor. Quantas horas você orava para pregar? Nenhuma, Senhor. Quantas vezes você lia a Bíblia para falar para minha noiva? Nenhuma, Senhor. Pregava contra o pecado em pecado, pregava contra adultério em adultério, pregava contra a mentira mentindo, pregava contra roubo roubando. Enganaste a minha noiva, mas o noivo que é juiz você não engana. Lago de fogo. Jovens que no namoro faziam sexo na minha presença. Não vistes que em Gênesis 6 eu julguei a terra pela imoralidade sexual? Não vistes que em Sodoma e Gomorra eu derramei o meu juízo pela imoralidade sexual? Não vistes que eu julguei Davi pela imoralidade sexual? Não leste na minha palavra que quem se prostitui está fora do meu reino? Não lestes em 1 Tessalonicenses 4 que Deus é vingador de quem pratica essas coisas? Sim, Senhor. Não tenho o que dizer, eu já disse o que tinha de dizer. Lago de fogo. Idólatras, na minha presença. Você valorizou a tradição da sua igreja acima da minha palavra. Você tinha seus ídolos, você tinha sua imagem de escultura. Seu padre sabia que idolatria é pecado, mas não pregou para você, para não se sobrepor à tradição da igreja. Mas na minha palavra está escrito em Isaías 43: só eu sou o Senhor e não há outro santo fora de mim. Não lestes? Lago de fogo. O Gênesis vai se abrir. Caim, matastes aquele que você deveria proteger. Lago de fogo. Lameque, eu não fiz Evas para Adão, eu fiz Eva para Adão, mas você teve duas mulheres. Lago de fogo. Nimrod, você quis levantar a torre para me afrontar, mas eu impedi. Agora eu vou te provar quem é que manda. Lago de fogo. Vai se abrir o Êxodo. Faraó, você endureceu o seu coração. Eu aproveitei e endureci o teu coração. Você pensou que tinha poder sobre o meu povo, mas agora eu estou te mostrando quem é que tem poder para juízo. Lago de fogo. O livro de Números vai se abrir. Balaque, Balaão, que quis amaldiçoar o meu povo. Lago de fogo. Vai se abrir no livro de Daniel. Nabucodonosor, Belsazar, enquanto vocês estavam nos seus tronos, queriam humilhar o meu povo, lançar na cova, lançar na fornalha, mas agora sou eu quem lanço vocês no lago de fogo. A Bíblia vai se abrir nos evangelhos. Herodes, eu era um bebê, você mandou me matar, e agora sou eu quem te lanço no lago de fogo. A Bíblia vai se abrir em Atos dos Apóstolos. Herodes, você mandou prender Pedro, você matou Tiago, você perseguiu os meus santos, agora eu te lanço no lago de fogo. E agora os grandes imperadores, os grandes papas, Nero, Constantino,
Domiciano e vários outros, vocês julgaram Policarpo, vocês colocaram João na ilha de Patmos, vocês separaram João de vocês e da igreja, mas não separaram de mim. Vocês colocaram a minha igreja para ser morta, pisada por touros, estraçalhada por onças, por leões, pela espada de gladiadores. Agora a minha noiva está do meu lado e vocês serão lançados no lago de fogo. Eu sou o Senhor. Todos enfrentarão o juiz frente a frente. O juízo final. Quem me ouve diz amém. O juízo final revela que Deus é um Deus equilibrado. Porque se Ele fosse só amor, Ele salvaria, mas não julgaria. Se Ele fosse só juiz, Ele julgaria, mas não salvaria. O juízo final mostra que o nosso Deus é amor e justiça. Porque o nome escrito no livro da vida é graça. Suas más obras escritas no livro das obras é juízo. Apocalipse 5 mostra Jesus como leão e como cordeiro. Porque Jesus é Salvador, mas é Senhor. Jesus é o bom pastor, mas é o grande juiz. Então o juízo final mostra que Deus é graça e verdade. Segundo lugar, o juízo final mostra que Deus, eu vou mexer com a mente de alguém aqui agora. O juízo final mostra que Deus expõe sim. Deus não envergonha ninguém. Que Bíblia que tu lê? Tem o livro das obras, serão expostas. Tem um livro da vida, para ver que o nome não está lá. Um por um, Ele vai expor. Não brinca com a graça. Deus só não envergonha quem não envergonha o Evangelho. Tu está de graça, tu envergonha o Evangelho, envergonha a sua família, envergonha a igreja que congrega, envergonha a liderança, e Deus não vai envergonhar tu? Espera. Números 12. Arão e Miriam falaram mal de Moisés. Deus desceu na tenda e disse: Moisés, Miriam e Arão, ó, os dois estão falando de tu aí, ó, fala na cara aí, ó. Acã roubou e escondeu o que havia roubado. Josué foi orar. Deus disse: tem pecado no arraial. O que eu faço, Senhor? Chama a tribo de Judá. Chamei, Senhor. Chama uma família pelo nome do chefe da família. Chamei, Senhor. Chama todos os membros da família. Foi afunilando. Tribo, chefe da família, uma família chefiada por esse chefe. Agora chama Acã. Deus expõe. Pastor, você está falando de Antigo Testamento. Ok. Mateus 26. Um dentre vós vai me trair. Aí Pedro, que estava do outro lado, olhou para João, que estava aqui. Aí João: quem é, Senhor? Nesse momento, Judinha levanta a mãozinha para colocar a mãozinha no pratinho. Quando ele levanta a mão para colocar no prato, Jesus também diz: aquele que põe comigo a mão no prato é o que vai me trair.
Aí Judas olha para Jesus e diz: sou eu, mestre. Jesus disse: acabou de sair da tua boca. Apressa. Atos capítulo 5, na hora da oferta, o casal se junta para mentir para o pastor. Vamos dar metade como se estiver dando tudo. Qualquer consagração pela metade é uma mentira completa. E aí trouxeram a metade como se estivesse dando tudo, só para ostentar de santão. Quando Ananias chega e diz: está aqui a oferta toda, eu vendi tudo, eu sou igual Barnabé. Barnabé deu tudo, então eu também dou tudo. Aí Pedro diz: não, no meio do culto, na hora da oferta, na frente dos crentes tudinho, porque o diabo encheu o seu coração para você mentir para o Espírito Santo? O que, rapaz? Você mentiu a homens? Não, você mentiu a Deus. Buf, morreu. 3 horas depois chega a esposa. A irmã Safira teve 3 horas para se arrepender. Meu bem, não faz isso. Não, ela ficou lá ocultando o pecado do marido. Cumplicidade de casal. Ela veio 3 horas depois e teve a chance. O pastor Pedro perguntou: por quanto vendeste aquela propriedade? Ela disse: pelo preço que meu marido falou. Aí Pedro disse: por causa da mentira, eis aí os pés dos que acabaram de sepultar seu marido e vão sepultar você junto com ele. Mentiram juntos, sepultados juntos. O juízo final é uma pequena prova de que Deus é um Deus que expõe. O juízo final revela que Deus é onisciente. Deixa eu perguntar para os salvos aqui: Jesus foi no teu quarto perguntar teu nome para colocar no livro da vida? Fala não, né? Pelo amor de Deus. Ele foi no teu quarto perguntar teu nome para pôr no livro da vida? Não, porque ele sabe, ele escreveu lá. Ele anda com a câmerazinha te filmando para escrever suas obras? Não, ele vê, ele sabe. 1 Samuel 16:7. Deus não vê como vê o homem. O homem vê a aparência, ele sonda o coração. Daniel capítulo 2, versículo 22. Deus conhece o profundo, o escondido e as trevas, mas com ele mora a luz. Provérbios capítulo 15, versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todos os lugares, contemplando quem é mau e quem é bom. Hebreus 4:13. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele que devemos dar conta. Papai não viu, pastor não viu, esposa não viu, irmão não viu, mas tu sabe que Jesus viu. Não morra em seus pecados. Não deixe o teu pecado te matar, porque o pecado mata. Você não precisa ser apresentado no juízo final para ser lançado no lago de fogo. Deus não lança ninguém no inferno. Vai ler Apocalipse 20 para tu ver se ele não lança. 19 lança anticristo, falso profeta. 20 lança diabo e todos aqueles que morrerem em seus pecados. Fica em pé, igreja. A igreja vai ficar em pé comigo e nós vamos orar só por quem não é evangélico e por quem está afastado do evangelho. Nós amamos muito você para você sair daqui sem a gente orar por você. Algum irmão vai te chamar aí, alguma moça vai te chamar, algum rapaz. Desça da galeria, saia da nave, eu quero orar por você aqui na frente. Saia do seu lugar, algum irmão vai te trazer para a gente orar por você aqui na frente. Eu estou te esperando.
Temos uma pessoa aqui. Eu quero mais. Aleluia. Oh, quão cego andei e perdido vaguei, Salvador, mas do céu e seus pra salvar. Canta e evangeliza, irmão, bora. Fui na cruz. Eu estou esperando você descer da galeria. Estou esperando você sair daí de trás. Onde foi? Foi ali pela fé. Eu ouvi a falar dessa graça sem par, que do céu trouxe o nosso Jesus. O juízo final me inspira a orar pela minha família. O juízo final me inspira a orar pelo próximo. Salva, Jesus. Eu não quero vê-los sendo lançados no lago de fogo. Será que essa mensagem não te inspira a orar por quem se desviou? Será que essa mensagem não te inspira a orar por quem está fraco na fé? Porque a igreja estará lá como testemunha. Muita coisa a gente pode evitar pelo poder da intercessão. Ore pelos desviados. Ore pelos que se afastaram. Feche os olhos, igreja, e ore por alguém que você lembra aí que está perdido. É sua família, é sua vizinhança, é seu patrão, são seus irmãos, não sei, mas o Espírito me manda dizer: ore por alguém. O Senhor deu escape a Ló, porque Abraão intercedeu. Essa mensagem é séria. Essa mensagem é urgente. Saia do seu lugar em nome de Jesus. Não queremos te perder para o lago de fogo. Não queremos te perder para Satanás. Igreja, entenda de uma vez por todas: Deus não te dará aqueles pelos quais você não chora. Tudo entrega. Tudo entrega. Sim, Jesus, bendito, tudo deixarei, tudo deixa. Sim, por ti tudo deixarei, diga: tudo entregarei.
Sim, a ti, sim, a ti, Jesus, tudo entregarei. Mais uma vez, não tem mais ninguém? Tá vindo. Vem pra papai. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Ele não desiste de você, Ele se importa com você, Ele compreende o seu caminhar. Nunca vi um amor tão grande assim. Tem 25 pessoas aqui na frente. Onde está a 26ª pessoa para a gente orar por você? Onde está a 26ª pessoa para a gente orar por você? A igreja pode estender as mãos para cá. Senhor, teu povo ora e o Senhor escuta. E nós estamos orando agora por cada uma dessas pessoas. Toca onde não tocamos, entra onde não entramos, faz o que não fazemos. Por 2, 3 vezes o pastor Neemias me disse hoje: faz o apelo, convida as almas. É porque a gente não quer te perder para Satanás, a gente não quer te perder para o inferno. Ele te trouxe aqui. O plano dele é maior do que sua fraqueza. Ele é melhor do que seus amigos que vão zombar de você. Ele é melhor do que o namorado, a namorada que vai largar você. Ele é melhor, Ele é maior. Ele vai cuidar de você. Ele garante isso. Quem deixar mãe, pai, irmãos, por causa de mim, terá 100 vezes nessa vida e na outra, com perseguição, com dificuldade, mas terá, eu garanto. Ele diz: todo vazio da sua alma, Jesus preenche. A igreja existe para cuidar de você e para você fazer parte dela. Eu gostaria que quem pudesse fazer silêncio agora, por favor. Total silêncio, sem teclado, por favor. Os irmãos aqui na frente que estão com as pessoas, não converse com elas agora. Me ajuda aí, por favor. Não converse agora, não anota nada agora, por favor. É menos de 2 minutos, por favor. Todos vocês que estão aqui na frente, olhem bem para mim. Olha aqui, escuta aqui. Ó, deixa eu falar aqui rapidinho. Romanos capítulo 10 está escrito assim: crendo com o coração e confessando com a boca que o Cristo ressuscitado dentre os mortos é o Senhor, serás salvo. Primeira epístola de João capítulo 2 está escrito: quem nega o Filho de Deus não tem o Pai. Quem confessa o Filho de Deus, esse tem o Pai. João capítulo 1 está escrito que só é filho de Deus quem recebe Jesus. Mateus 10, Jesus disse: quem negar meu nome diante dos homens, eu também negarei seu nome diante do meu Pai. Mas aquele que confessar meu nome diante dos homens, eu confessarei seu nome diante dos anjos, diante do meu Pai.
quando você confessa Jesus como seu único Senhor e Salvador, você está confirmando o que Ele já é. Porque Senhor e Salvador Ele é, mas você precisa confessar que Ele é teu. É isso que a Bíblia ensina. A partir desse momento o Espírito Santo passa a habitar em você. Você se torna membro de uma família que leva o nome de Deus. Você passa por um processo que o Espírito Santo é quem faz em você, santificação. E no dia do soar da trombeta, glorificação. E na igreja você vai se desenvolvendo, sendo capacitado. E a Bíblia diz que você recebe dons espirituais para fazer a obra de Deus e ser galardoado no tribunal de Cristo. Então eu vou fazer uma oração de confissão, uma oração modelo. E vocês que quiserem isso para a vida de vocês, vão repetir comigo a oração que eu fizer. Você que quer confirmar Jesus como único Senhor e Salvador da sua vida, abaixe a cabeça comigo em sinal de humildade e diga: Senhor Jesus, eu te recebo como o meu único Senhor e o meu Salvador. Escreve o meu nome no teu livro, perdoa os meus pecados, trabalha em mim. Amém. Os nomes de vocês serão anotados para que a igreja possa te ajudar a crescer diante de Deus. Continuem aqui enquanto os nomes de vocês são anotados. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus.